dentro de uma empresa, dentro de um órgão, dentro de de alguma instituição, e a partir disso vai para fora, ou existe de fora para dentro? É possível? Como é que é isso, filho? Cartelização é um fenômeno exógeno. Ele vem de fora para dentro. Mas ele precisaria ter ramificações internas para isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá bom. Por enquanto, senhor presidente, eu vou ficar por aqui, depois, eventualmente, eu volto nas demais perguntas. Com a palavra, pela liderança, o deputado Zalci, com o tempo de 8 mais 3 minutos. Lembrando, deputado, a questão de perguntas. Tá, eu só para me referência aqui. Vossa Senhoria, foi qual o período que Vossa Senhoria ficou lá na Petrobras, nesse comando da Copérgia? De quando a quando? Só para começar. Sim. Início de outubro de 2008 a meados de maio. Esse meados eu tenho dúvida se é 12 ou 17. Início, filho, para mim. De maio de 2012. 2012, tá bom. Bem, só reafirmando aqui, porque foi fruto de uma delação premiada, colaboração premiada. Não sei se Vossa Senhoria sabe, mas a colaboração premiada, quando admitida, e se aquele que colaborou mentir ou não provar aquilo que falou, tem a sua pena quadriplicada. Então, as pessoas, antes de falar qualquer coisa, eles devem pensar muito para não perder essa vantagem da colaboração. E o Júlio Camargo, na sua colaboração premiada, número 1, diz aqui textualmente que Jansen era o gerente do empreendimento denominado Comperge, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e o declarante teve diversas reuniões com ele, desde a parte da elaboração de projeto básico, depois do projeto detalhado, e como prosseguir com o projeto, pois estava envolvido com o consórcio TUC, onde inicialmente a proposta era a construção de uma unidade, hidrogênio, água e oxigênio, e a venda de serviços à Petrobras, vender tantos metros cúbicos de hidrogênio e água. Que essa modalidade foi discutida durante 4 ou 5 anos, mas finalmente não foi aprovado na reunião de diretoria plena. Estou dizendo que isso aqui é fruto de uma colaboração premiada. Depois a gente entra nos detalhes. Depois alguém perguntou se Vossa Senhoria confirma a informação de que foi afastado da Petrobras em decorrência das investigações realizadas no nome da própria companhia, em comissões internas de apuração. Eu queria, depois que Vossa Senhoria lembrasse, quem é que, nesse período, quem eram os diretores nesse período, aqueles responsáveis, né, por esse período aqui, de abastecimento e engenharia. Até porque, como Vossa Senhoria disse, Vossa Senhoria foi indicado, foi convidado pelo diretor Renato Duque. Para ser gerente geral. Para ser gerente. Da engenharia do Comperge. Depois eu quero pedir a Vossa... Depois, que eu não posso ainda perguntar. Desculpe. Mas depois eu quero que Vossa Senhoria esclareça também, quando Renato Duque o convidou para assumir essa função, porque, de acordo com as outras delações e colaborações aqui, o esquema da Petrobras, Vossa Senhoria falou aqui a questão do cartel. Vou explicar direitinho o que é cartel, como funcionou na Petrobras. Mas o que eu quero dizer é que o Renato Duque, quando assumiu a diretoria, a convite de Zé Disseu, ele já entrou com esse objetivo, né, de colaborar com o Partido dos Trabalhadores para manter o poder, pelo poder, a qualquer custo. E aí ele convidou, evidentemente, as pessoas de confiança. Ele não convidaria ninguém desconhecido para entrar num processo como esse, como disse aqui na delação premiada. Então, como é que funcionava a questão do cartel? Vossa Senhoria disse que é normal, e é mesmo. O próprio empresário Mendonça Neto, Augusto Mendonça Neto, disse aqui como funcionava. Ele disse exatamente isso. Até 2003... existia o cartel, diversas empresas, 9 a 10 empresas, e elas se reuniam normalmente, até porque existia a ABEM, que é a Associação dos Empresários, que se protegiam no mercado, entre eles combinavam para ninguém perder, etc. Mas
Aí vem a novidade. Quando Renato Duque assume a Petrobras e Paulo Roberto Costa, aí eles passaram a fazer parte do esquema. E como era feito isso? Talvez Vossa Senhoria não lembre, mas estou aqui reforçando um pouco, a Vossa Senhoria lembra como é que funcionava o esquema da Copérgia. Era convite. E evidentemente que as empresas não tinham acesso ao orçamento feito pela Petrobras, porque a comissão de licitação prepara um orçamento, verifica no mercado quanto é que é o preço de cada coisa, e a Petrobras tinha uma regra que era a mesma do Compérgia. É geral. Mais 20, exatamente, mais 20, menos 15. Mais 20, menos 15. Isso é manual de... Manual da Petrobras. Só que o fato inovador desse processo é que, a partir daí, os diretores da Petrobras passaram a informar ao cartel organizado quais as empresas que queriam participar, quais seriam convidadas. Ela não sabia do preço, mas quais as empresas que seriam convidadas. Isso vazava, evidentemente, era informado, e foi confessado aqui na delação premiada. Quando a empresa, lá o cartel, o clube, sabia exatamente quais as 15 ou 20 empresas que iriam participar, lá entre eles tem uma tabelinha aqui, ó. Inclusive aqui todas as obras. Posso citar aqui, ó. UDA, UDV, COC, várias obras. E aí cada empresa, por exemplo, o PRO era o Promon, o CN era a construtora Norberto Odebrecht, a UT era a UTC, o TC a Tecnit, o MJ é Mendes Júnior. Então eles faziam uma opção preferencial de cada obra, 1, 2, 3. Quando chegava então a informação de quais as empresas iam participar da licitação, aquele sorteado ou escolhido para ser o vencedor preparava sua proposta de preço e, sabendo que podia levar um pouco, porque a Petrobras aceitava até mais 20, e aí eles mesmos informavam as demais empresas qual é o preço que ele estava cobrando para que essas demais empresas colocassem o preço mais... Da cartelização. Não só a cartelização, como a quadrilha, que foi caracterizado pelo Ministério Público. Porque cartelização é quando você tem apenas as empresas. Agora, quando você tem a participação dos diretores da empresa que vai comandar o processo, como a Petrobras, aí essa participação da diretoria, dos dois em especial, Renato Duque e Paulo Roberto Costa, é que, de fato, mudou o esquema da cartelização. Não foi apenas cartelização, foi a formação realmente de uma corrupção sistemática, sistêmica e institucionalizada. É aí que começou a questão. Então essa era a formação. Aqui diz claramente que, no caso aqui do Júlio Camargo, que representava uma dos grupos, Júlio teve com Vossa Senhoria. Teve? Teve. Eu não nego. Exatamente. Ele teve com Vossa Senhoria nesse esquema já combinado. Ele já sabia os interesses que ele tinha. Eu vou agora fazer as perguntas, porque eu ainda estou ainda no horário de liderança. Agora eu vou fazer as perguntas. Primeiro, se Vossa Senhoria pode... Hein? Sim. Então, um executivo chamado Marcos Pereira Berti, diretor da Toyo Cetal, que também atuava no grupo, no clube, né? Aí ele diz aqui que cartelizava as estações da Petrobras. Segundo ele, o clube chegava a definir quais as empresas, como eu disse aqui, que apresentaria as propostas para cobertura da licitação. E aí ele diz aqui, para que essa rotina funcionasse, as empresas ou o consórcio de empresas encarregava por meio dos emissários próprios encaminhar os envelopes com o preço já de quem ia ganhar. E aí ele diz aqui, o esquema ainda foi utilizado nas licitações do Copérgia. Diz aqui o empresário da Toyo Cetal, ou seja, esse mesmo esquema era adotado também na Copérgia. E aí, a dinâmica do clube para definir a divisão do certame contava então com essa tabela, mais ou menos parecido com o time de futebol, a regra para escolher quem é que ia ganhar. Eu pergunto, Vossa Senhoria tem conhecimento dessa operação? Não, eu não tenho conhecimento dessa... Sim, não. Anota para o senhor responder os detalhes, que depois eu vou perguntando mais. Mas o Alberto Youssef é outra pergunta que eu quero fazer. Alberto Youssef, num dos seus depoimentos, que eu quero lembrar aqui, que é delação premiada, portanto ele não pode mentir, disse que a contratação da empresa Toshiba
para a Casa de Força do Copérgia, que foi 2009, 2010. Vossa Excelência estava lá. Tá. Você lembra dessa Toshiba? Lembro. Lembra também da licitação da Casa de Força? Lembro. Então, deixa eu relembrar a memória de Vossa Excelência. Essa Casa de Força, essa obra da Toshiba, ela ocorreu entre 2009 e 2010, após interferência do ex-diretor de abastecimento, para vencer o contrato, que, segundo ele, é delação premiada, era de 130 milhões e, com os descontos, teria baixado para 117 milhões. E, em função dessa baixa, o CEF recebeu R$1,5 milhão de propina. E como é que ele fez para receber a propina? A Toshiba foi lá na Prefeitura de São Paulo e emitiu nota avulsa, 3 notas avulsas, em nome da empreiteira Rigidez. R$ 498.106,14 cada parcela, pagas em 9/4/2012, 24/4/2012 e 15 de maio de 2012. A empresa Rigidez recebeu, Rigidez para Vossa Senhoria lembrar, é uma empresa também fantasma, de propriedade do Valdomiro Oliveira, que é aquele que emitia MO, Rigidez, notas frias para receber. Então ele recebeu R$1,5 milhão e faturou contra a Toshiba Infraestrutura América do Sul, que vendeu, não sei se Vossa Senhoria lembra, mas essa Toshiba é que ganhou essa licitação, e eu quero pedir essa confirmação, e o que Vossa Senhoria pode esclarecer sobre esse episódio da Casa de Força. E aí, após as respostas, se tiver alguma dúvida, a gente complementa, só para facilitar a Vossa Senhoria. Bom, então vamos... Vamos. É muita coisa. Número 1, cartelização. Bom, a cartelização, eu acho que não há mais... Cartelização com a participação dos diretores. Vossa Senhoria não sabia que o Duque participava de nada, nem o Roberto Carlos? Não. Foi surpreendido? Não sabia de nada. Vossa Senhoria conviveu com ele durante muitos anos, né? Ele era de confiança. Vossa Senhoria era confiança do Renato Duque, não é isso? Eu fui amigo dele. Não é mais? Não, eu sou amigo dele. Sei. Desde 1984. E Vossa Senhoria nunca desconfiou nada de absolutamente nada? Vossa Senhoria tem o conceito dele hoje como uma pessoa bacana, honesta, responsável. Hoje ele está sob suspeição, mas durante a vida toda eu nunca tive uma razão para dizer que ele tivesse uma atitude desafiadora. Quando ele convidou, eu perguntei a Vossa Senhoria, quando ele convidou a Vossa Senhoria para assumir essa responsabilidade, ele falou nada. Jansen, assume aqui, e só isso, Eris. Quando eu cheguei lá, já havia dois gerentes gerais que tinham saído. O primeiro foi para uma outra área, o segundo, a quem eu fui substituir, foi para uma outra área, para a área internacional. Esses que estavam lá tinham relação com o Duque? Não, né? Provavelmente não. Você Senhoria sabe disso? Se eles se eram conhecidos? Eu desconheço o grau de relação. Mas que eu conhecia, se davam muito bem. Agora, o grau de relação eu desconheço. Não tinha a mesma confiança que em Vossa Excelência, tanto é que convidou para Vossa Excelência assumir. Mas, se ele tivesse mais confiança em mim para assumir, teria me chamado antes. E não depois. Então, pois não, continue então, com relação à Casa de Força, que foi feita a licitação. A licitação foi... Da Casa de Força da Toshiba. Da Toshiba. A Toshiba ganhou. Como é que foi o episódio? O senhor lembra os detalhes disso? Que é 130 milhões, dá para lembrar, né? Deputado Zalci, se o senhor puder ser mais deputado na questão de horário. Só quero a resposta. Olha, a Toshiba ganhou o processo de uma maneira, de todas as análises feitas, de uma maneira lisa. Não tenho nenhuma evidência de que tenha havido qualquer tipo de coisa desse tipo. Vossa Senhoria está sob juramento, quero lembrar isso. Eu estou mais do que sob juramento. Eu estou lhe dizendo que desconheço, estou lhe afirmando que desconheço qualquer tipo de desvio. Não estou negando a possibilidade, mas eu desconheço. E eu não posso afirmar uma coisa que eu não posso aprovar, porque aí sim eu estou mentindo, eu estou prestando falso testemunho. E isso eu não posso fazer. Os detalhes, você não lembra desse dia de 130 milhões do vencimento? Teve concorrente, não teve? Como é que foi essa licitação? Foi uma licitação, teve concorrente, não me lembro de cabeça. 40 e tantos processos.
há 3 anos atrás, eu não me... mas foi uma concorrência, não teve... Teve diversos participantes. E ganhou. Lhe asseguro que nada foi detectado com relação à irregularidade nesse processo. E essa afirmação do Marcos, que eu também afirmei a forma como era o convite dessas empresas e que o cartel tomava conhecimento, Vossa Senhoria também desconhece tudo isso? Desconheço. Vossa Senhoria acha que foi tudo normal, tudo correto, não houve nenhuma influência da diretoria? Foi tudo exatamente dentro do regulamento, não tem um desvio. Se houve influência da diretoria ou não, é outra coisa. Porque o Aramis, só para finalizar, presidente, o Aramis, que era de segurança, ele disse, inclusive, que teve propostas que foram repetidas 3, 4 vezes para dar exatamente aquele vencedor. Porque apresentava a proposta, não dava certo, chamava outro. Pedro Aramis, também em delação premiada. Peraí, essa eu queria, por favor. Eu posso... Bem, ele falou várias coisas, só vou dizer essa daqui. Ainda segundo o gerente de segurança, ao longo desse processo, aqui, esse que fala da coisa, né? Alberto Youssef, presidente, só um segundinho, porque isso é importante para nós aqui. É com relação ainda à carteirização que ele fala, né? Que naquele momento não dava para perceber, o Aramis dizendo, que era coisa dirigida, mas que hoje, olhando, ele percebe claramente que as licitações forçavam muito a barra. Né? Ou seja, mesmo alguns que ganhavam, eles repetiam novamente, durante 2 vezes, 3 vezes, para exatamente dirigir para aquela empresa que estava escalada para ganhar. Tá? Não, Vossa Senhoria desconhece... eu nem entendi o contexto. Perdão, essa última... Como tem a regra, quem é que vai ganhar e qual é o preço que se estabelece? Porque eles tinham essa manobra. Bom, isso aí eu consigo entender. Eu não entendi o outro passo. Quando ele lançava o preço de uma determinada, e aí, porque outros poderiam entrar na licitação, furavam o esquema, como o Paulo Roberto... Para concluir, Paulo Roberto Costa chegou uma vez, inclusive, a contratar a Cetal, que não estava na relação das empresas. Aí ela entrou e apresentou um preço diferente para ganhar a licitação. Quando acontecia isso, o que eles faziam? Cancelava a licitação e abriam uma outra. Depois abria outra de novo. Entendeu? Eu desconheço o processo desse tipo. Mas foi delação premiada. Na área do Comperj. Na área do Comperj. Eu desconheço. Ok, senhor presidente. Nunca teve repetição de licitação. No Comperj. No Comperj, atende o regulamento? Está dentro do menos 15 mais 20? Vai. Exatamente. Não foi, cancela ou por preço excessivo, ou então elimina por preço inexequível. Você nunca desconfiou de nada, que as empresas tinham esse esquema. A gente está ultrapassando o tempo aqui, eu queria contar com a colaboração do senhor. Peraí. Agradeço. Vamos ver o verbo direito. Eu nunca desconfiei de nada. Eu sempre desconfio dessa possibilidade. O que eu não posso é afirmar que aconteceu, porque aí é falso testemunho. Renato Duque nunca ofereceu nada para Vossa Excelência, para Vossa Senhoria? Nada. Tá bom. Delegado Valdir, deputado Otávio, o voo do nosso convidado aqui é às 19h30. Então, se a gente puder ser o mais breve possível, para que vocês também não possam perder a oportunidade de fazer suas perguntas, eu agradeceria para que a gente possa fazer o trabalho e terminar mais cedo, para que ele possa viajar. Com a palavra, deputado Valdir. Tranquilo, senhor presidente. 3 minutos, dá para fazer umas 50 perguntas. Pode ficar tranquilo aí, tá? O senhor conhece o Vacari ou não? Não. Não conhece. Quer dizer, vamos botar o contexto. Ele é uma pessoa pública. Não conheço, nunca apertei a mão dele. O senhor é filiado a algum partido? Não, não sou. Qual que era o seu salário na Petrobras? Na Comperj? Qual o seu salário? No tempo do Comperj? Seu salário. O salário que o senhor recebia como gerente? O salário do senhor, o salário que o senhor recebia. No tempo do Comperj? Isso. Eu não me lembro porque teve correção. Aproximadamente quanto que o senhor recebia? Qualquer coisa como 40 mil reais. 40 mil reais. Mas, bacana. por favor, é qualquer coisa como... Qualquer não coisa. Vai me pegar. No... Qualquer coisa, como o dobro do meu salário. Tá, tranquilo. Só o dobro do meu salário e uns
uns 40 salários de um professor no país. Tranquilo. Quem que era o responsável pelo anexo contratado da terraplanagem, que deu um prejuízo de 138 milhões no aditivo que o senhor assinou? Quem que é o responsável? Quem que era o responsável? O senhor disse que não era o senhor, num determinado momento. Quem que é a pessoa responsável? Esse aditivo é um aditivo padrão da área de engenharia. Mas quem que assinou? Quem são os diretores responsáveis por esse aditivo? Diretor responsável. Quem assinou o aditivo foi o gerente executivo Pedro Barusco. Eu não assinei nada. É o Pedro Barusco, então, responsável. Isso que eu queria saber. Ele era o gerente executivo da área de engenharia e todos os anexos padrão, anexos. O senhor tinha amizade com o Barusco? Não. Tinha contato comercial com ele, de trabalho? De trabalho, sim. Com ele? Ele é meu chefe imediato. Seu chefe, ele levou algum dinheiro para o senhor? Nunca. Nunca te deu, nunca ofereceu, nem ele, nem o Duque nunca lhe ofereceram dinheiro? Eu nunca fui abordado por quem quer que seja com proposta decorosa. Nem pelo seu Júlio Camargo, também? que esteve com o senhor várias vezes. Ele não teve várias vezes, algumas vezes. Várias, algumas é mais de uma. Uma é ele unitária. Ele tratava então muito mais com a minha gerência subordinada do que comigo. Porque era questão técnica, não era questão de... Ele ofereceu dinheiro para o senhor ou não? Não. Nunca ofereceu dinheiro? Ok. O senhor participou de alguma diretoria, alguma reunião com a presidência da empresa, com o conselho de administração? As reuniões que eu participava eram reuniões de acompanhamento de projeto com o presidente Gabriele. Com o Gabriele, o senhor teve quantas vezes? Era periodicamente, Em quanto tempo? Acho que mensalmente, mas não tenho absoluta certeza. Mensalmente. O senhor falava dos problemas que estavam acontecendo lá no Comperj? Eu transmitia quando era solicitado pelo gerente executivo. E o senhor falava isso verbalmente ou fez por escrito? Verbalmente. Verbalmente. Qual foi o critério que o Duque teve para convidar o senhor para ser o gerente lá do Comperj? Qual foi o critério escolhido? Imagino que o meu currículo. Né? O seu currículo do senhor? Só isso? Ele não pediu nada, nenhum favor especial para o senhor? Nunca. Nunca. Pode ir, para concluir. Já tinha mais 29 perguntas, mas eu vou deixar para o próximo ouvinte. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Otávio Leite. Senhor Jansen, Pois não. nesse período que o senhor esteve no Comperj, e período no qual também o senhor esteve várias vezes relatando ao presidente Gabriele a quantas andavam as obras, o senhor já antevia o caos que hoje poderia já se prever naquela ocasião, ou o impulso da obra era muito grande, ou o senhor já sentia que o projeto em si podia fazer água? Não, eu via dificuldades, mas não com essa dimensão que acredito que Vossa Excelência... Que tipo de dificuldades? As que mais me atormentavam Sim. era na área de licenciamento, desapropriação. Essas me irritavam. Porque demoravam ou porque Não tinha alguma acontecia. irregularidade? Não acontecia. Não, tem sempre um problema. Sempre alguma coisa. E quando o senhor reportava isso para o presidente Gabriele, o que ele dizia? O presidente Gabriele, ele tomava atenção, né, ao que a gente informava ele. Mas ele tinha uma gama de projetos imensa, né? Então, esse tipo de... Mas o senhor tinha plena consciência que o projeto Comperj como um todo, somente uma vez implantado como um todo, é que produziria os efeitos positivos para a Petrobras e que o seu fracionamento não permitiria algum retorno à Petrobras? Essa pergunta é difícil de responder. Porque a presidente Graça dizia várias vezes, quer dizer, disse algumas vezes, que o Comperj não tinha ainda maturidade, o projeto não estava suficientemente maduro e tomaram-se decisões para implantar tudo de uma vez só, ao invés de parceladamente. O senhor tem alguma avaliação sobre isso? Na realidade, é uma história cumprida. Porque eu não participei disso, mas conheço a história, evidentemente. O Comperj foi concebido, inicialmente, para agregar valor a óleo de marlim, que é um óleo pesado e de baixo valor de mercado. E a estrutura
né, de um complexo petroquímico é algo ousado. E que as coisas têm que, mais ou menos, não podem se desviar muito. E o senhor observava muitos desvios diante do projeto? Não, que eu falo, desvio desvios de projeto, de concepção. Não, a concepção, ela ia avançando. Ela não estava firme o suficiente. Isso é uma opinião minha, por favor. Não me parecia firme o suficiente na segunda geração. Fale um pouco mais sobre isso. O que não estava firme o suficiente na segunda geração? Porque ela Deputado Otávio, por favor. Ela pressupunha associações, pressupunha sociedade. E isso é uma coisa que precisa ser bastante bem azeitada. Quando o senhor saiu do Comperj, o senhor olhando para frente, o senhor chegou a pensar, olha, me livrei de uma responsabilidade braba, porque a tendência disso aqui é não funcionar? Ou não, quase isso? Com essa dimensão, não, mas eu sabia que ali existia um desafio difícil. Então havia uma Quando falha eu saí, inclusive, o que estava aprovado era o primeiro trem de refino que daria a base para o desenvolvimento da coisa que viria depois. O trem de refino estava previsto ser concluído em 2012. Nós estamos em 2015 e o trem de refino está lá. Mal se chegou aos 85%, parado e por aí vai. Ao seu tempo, o trem de refino, o senhor cuidava dessa parte também? A perspectiva era essa, de vir a demorar tanto? Não. Faltou dinheiro? Também não. Não que eu verificar. Nunca. Deputado Otávio, gostaria que o senhor concluísse. Então, essa é uma constatação muito importante. Diante do que disse o doutor Jansen, esteve à frente, que não invoca uma ausência de recursos para que a obra seja tocada. Então, há outras razões pelas quais nós chegamos ao ponto que estamos, dessa tragédia de obras paradas, pessoas demitidas e por aí vai. Quer dizer, é muito mais do que a corrupção. Lamento dizer, é de concepção, é de planejamento, e isso tudo era levado diretamente ao presidente da Petrobras, do Sérgio Gabrielli. Essa tragédia. Com a palavra, a deputada e última deputada Lisiane Gama, para a gente encerrar hoje. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhor Jansen, o senhor foi uma das pessoas que também recebeu o comunicado de demissão em 2014. Eu vou fazer várias perguntas, se o senhor pudesse anotar, era bom por conta do tempo. O senhor acha que a sua saída, na verdade, foi motivada por alguma retaliação? O senhor Pedro Arruda, que na verdade era o gerente de segurança da Petrobras, em seu depoimento à Polícia Federal, ele cita o nome do senhor, como também cita o nome do Paulo Roberto Costa e também do Renato Duque, do Pedro Barusco, falando sobre os sobrepreços. Diz que o pedido para a inclusão das empresas nas concorrências era feito pelos ex-diretores da estatal, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, além do ex-gerente de serviço Pedro Barusco. Ele também cita que as indicações eram feitas pelos ex-gerentes da estatal, Eida e Jansen Pereira, portanto, como gerente executivo do Comperj. A pergunta que eu faço ao senhor: como, na verdade, eram feitos esses aditivos nos contratos das obras e quais os critérios que eram estabelecidos, se eram para fazer um atendimento a esse pedido do Pedro Barusco e se era uma imposição também da parte dele? Uma outra pergunta: em depoimento à Justiça Federal no Paraná, o gerente de segurança, ainda ele, afirmou que o pedido para a inclusão das empresas nas concorrências eram feitas exatamente por eles, por esses dois diretores, e que o senhor, na verdade, fazia essas indicações com força suficiente para esse tipo de indicações. Eu pergunto ao senhor: o senhor recebeu propinas e, ao mesmo tempo, também qual a motivação específica, além do pedido deles, para que o senhor fizesse essas indicações? E qual o seu relacionamento, especificamente, com esses três diretores que acabamos de citar? Mais uma pergunta a Vossa Senhoria, referente a uma entrevista que foi dada
pelo presidente, o atual presidente da companhia, o Bendini, quando ele perguntado sobre o Comperj, e que só seria, na verdade, concluído em 2019, sendo que a previsão anterior era agora, em 2016, ele responde o seguinte: esse é o pior dos prazos. O melhor dos prazos é fazer uma engenharia financeira que permita ter recurso suficiente para concluir a obra. Aí ele continua: não tem quando. Pergunta que eu faço ao senhor quando ele fala exatamente dessa frase, não tem quando. Essa não seria, no seu entendimento, e a sua opinião que eu peço a respeito disso, uma resposta um tanto desrespeitosa, até mesmo considerando toda uma expectativa que foi formada em torno do Comperj, as construções que foram feitas, a expectativa formada na juventude, os empreendimentos adotados, os shoppings, na verdade, que foram criados, quer dizer, todo o investimento econômico em torno dessa construção e que agora, na verdade, tem uma frustração, trazendo desalento a esses trabalhadores. Qual a sua opinião acerca dessa resposta dada pelo atual diretor da Petrobras, presidente da Petrobras? Para concluir, deputada Elisiane. Os meus questionamentos. Perdão, eu não tenho como emitir um juízo a respeito dessa declaração do atual presidente, porque eu estou afastado e desconheço as circunstâncias atuais. O senhor não acha que é desrespeitoso o investimento bilionário, as informações que nós temos aqui, que o prejuízo do Comperj é de mais de 40 bilhões de reais, trabalhadores que ficaram na expectativa de receber esse empreendimento, investidores que chegaram até lá, e de repente se dá uma resposta de não tem quando. O senhor é gerente, mas o senhor estava lá, não é? Como é que o senhor não consegue, o senhor não tem nenhuma sensibilidade a todos esses trabalhadores que fizeram esse investimento? O tempo que eu estava lá era um tempo alvissareiro. Era um tempo em que o histograma subia e que as coisas aconteciam. 3 anos depois, eu já perdi o contato com aquilo. Eu só posso lamentar... O senhor também se sente vítima, assim como os demais trabalhadores? O senhor... Eu lamento profundamente, porque eu participei daquilo e aquilo ali, para mim... Aqui dentro tinha uma dimensão de um sonho meu, né, particular. Então eu lamento da mesma forma. A sua saída foi fruto de retaliação? Não, nunca teve retaliação. Nunca ninguém me perseguiu. A senhora, a Vossa Excelência, perdão, citou, eu fui demitido, eu nunca fui demitido. Eu saí de um cargo gerencial. Eu nunca fui demitido. Mas da gerência o senhor saiu. Qual foi a motivação? É que a gente usa demissão quando a gente bota... Tá bom, então o senhor saiu da gerência. Qual a motivação? Eu saí porque entenderam os diretores da época, né, que já não eram mais nem Renato Duque, nem Paulo Roberto, entenderam que os gerentes gerais que de alguma forma colaboraram com essas comissões internas de apuração, deveriam ser... Então o senhor se sentiu extremamente satisfeito com a saída da gerência? Não, claro que não. O senhor acha que foi justa a sua saída da gerência? Acho que não. Mas o senhor não se sentiu injustiçado com isso, nem perseguido? Não, porque considero isso um procedimento gerencial. A sua relação com o Pedro Barusco, com o Renato Duque, como que era? O Paulo Roberto, o senhor tinha relação pessoal de amizade? Nem com o Pedro Barusco, nem com o Paulo Roberto. O Renato Duque eu conheço há mais de 30 anos. Conheço lá do tempo da graxa. Então o senhor tem uma amizade pessoal com ele? Tenho. O senhor não participou, então, do esquema de pagamento de propinas? Mas o que a amizade tem a ver com... Ele é uma das pessoas mais acusadas de ter desviado milhões de reais da Petrobras. Bom, o senhor tinha uma amizade com ele, naturalmente o senhor deveria ter algum tipo de conhecimento também disso. O senhor nunca teve conhecimento disso? Nunca. Eu não costumo acompanhar. O senhor tinha amizade, mas não tinha conhecimento nenhum do pagamento de propinas? Não. Só o senhor não sabia e o Brasil todo estava sabendo? Não. Eu acho que isso não... Perdão. Eu não sabia, presidente. E ninguém poderia saber a ocasião. Não, o senhor e nem ninguém, porque todo mundo que vem aqui, senhor Jansen, diz que não sabia. E parece assim subestimar a inteligência do povo brasileiro. Chega trazendo a gente uma certa revolta. Gostaria que... Porque é tanto dinheiro, 40 bilhões que foi embora, e simplesmente ninguém sabia de nada. Quem era gerente, quem era diretor, quem era do conselho, ninguém sabe de nada. Então, quem sabe para onde foi todo esse dinheiro? Muito obrigada, presidente. Quero informar aqui, para que a gente possa encerrar os trabalhos, que nós teríamos mais um depoente. Mas devido ao avançar das horas, em conversa com ele, com o nosso subrelator aqui, que
pediu a vinda dele até aqui, a gente preferiu que colocasse ele para a próxima reunião, para que a gente possa ter mais tempo de debater, de conversar com ele. Acho que essa hora o cansaço físico já pegou a todos nós e temos ainda a sessão. Para encerrar, eu quero saber se o senhor Jansen tem alguma colocação a fazer. Eu quero dar uma palavrinha, senhor presidente. Só um segundo. Se o senhor tem alguma colocação aqui a fazer, para a gente possa encerrar. Não, eu vim aqui conforme afirmei, eu vim aqui de boa fé para colaborar com o trabalho dessa comissão e dentro dos princípios da verdade e absoluta aderência aos fatos. Eu não vim aqui fazer ilações, suposições ou criticar quem quer que seja. Eu vim aqui responder perguntas objetivas. E assim, creio que tenha feito o meu melhor. Encerrando aqui a nossa... E quero agradecer a Deus por isso. Senhor... A palavra, o relator Altineu Cortes. Senhor Jansen, eu quero dizer ao senhor que o senhor é cristão, mas eu não acredito na boa-fé do senhor, não. Em hipótese alguma. E o senhor pode ter certeza que o nosso trabalho aqui na CPI ainda vai cruzar com informações que o senhor participou daquela corrupção lá. E com certeza... O senhor assinou um contrato de 138 milhões de reais de prejuízo para o Brasil. O senhor largou o povo de Itaboraí, do Rio de Janeiro e o Brasil com prejuízo incalculável. O senhor é amigo do Renato Duque, que está preso há 38 anos. Pode preparar a mala, viu? O senhor foi e conversou com o doutor Paulo Roberto, que fez delação premiada. O senhor recebeu o senhor Júlio Camargo várias vezes, ou algumas vezes. O senhor foi subordinado do Pedro Barusco, que fez delação premiada, que está devolvendo 100 milhões de dólares para o Brasil. O senhor não acha que o senhor vem aqui com as respostas evasivas do senhor, que ficou 4 anos na frente do maior projeto de corrupção do país, dizer que o senhor não sabe nada? Por isso que a deputada Elisiane fica revoltada. Por isso que eu fico revoltado. Por isso que muitos dessa sala ficam revoltados. Então, o senhor não pense que essa posição do senhor aqui... aliás, nós precisamos providenciar... Vou providenciar, presidente. Um dos medicamentos é ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba minha avó tomava, né? Aquele medicamento para memória. O senhor não lembra nem quanto o senhor ganhava. Porque acho que talvez aquilo ali talvez não fosse significante para o senhor. Porque o senhor não lembra do salário que o senhor ganhava, 40 mil reais? Para concluir, deputado Altineu. Então, o senhor me desculpe, presidente, a revolta, mas eu quero registrar aqui. O senhor falou uma frase aqui que me marcou muito. O senhor disse que foi tudo dentro do regulamento, sem problema nenhum. Estou chegando à conclusão que o país inteiro não está enxergando o que o senhor enxergava. Que a Operação Lava Jato não vale de nada. Que os empresários mais poderosos do país que estão presos em Curitiba estão fazendo delação premiada à toa. Que o senhor Pedro Barusco está devolvendo o dinheiro que ele não tinha. E o senhor é o único que tem razão. O senhor disse a frase aqui, foi tudo dentro do regulamento. Não houve problema nenhum. Então, o senhor tem 38 anos de Petrobras. O senhor pode ter certeza que essa CPI aqui, assim como a Justiça, vai chegar para o senhor assumir as responsabilidades do senhor e eu não sei onde o senhor vai parar. O patrimônio do senhor não paga o prejuízo que o senhor deu ao povo brasileiro. Nada paga. Eu sei onde ele vai parar. A companhia para o Duque lá e para o... Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a você, chefe. Obrigado. Mandou bem demais.